Adverbs and expressions of frequency. Review. Virem e conversem. Em 3 minutos, discutam a respeito das seguintes perguntas. Quais são os relacionamentos que vocês mais nutrem no dia a dia? Amigos, familiares, etc. O que vocês costumam fazer junto dessas pessoas? Conversar, assistir filmes e séries, trocar mensagens, etc. Compartilhem suas respostas. Analisem as orações a seguir e respondam às perguntas em seus cadernos. I play video games with my brother every weekend. Eu jogo videogame com meu irmão todo final de semana. She hangs out with her best friend every month. Ela sai com sua melhor amiga todo mês. I text my friends daily. Eu mando mensagens para meus amigos diariamente. He collaborates with his coworkers weekly. Ele colabora com seus colegas de trabalho semanalmente. 1. Quais são as atividades realizadas? 2. Com que frequência essas pessoas realizam essas atividades? Que palavras indicam isso? I play video games with my brother every weekend. She hangs out with her best friend every month. I text my friends daily. He collaborates with his coworkers weekly. 1. Quais são as atividades realizadas? Play video games, hang out, text, collaborate. 2. Com que frequência essas pessoas realizam essas atividades? Que palavras indicam isso? Every weekend, every month, daily, weekly. Adverbs and expressions of frequency. No bimestre anterior, nós vimos alguns dos advérbios e expressões de frequência mais comuns, assim como algumas das formas de utilizá-los. Agora, para informar atividades recorrentes que realizamos com pessoas de diferentes círculos sociais, vamos rever algumas informações. São utilizados para expressar a regularidade com que ocorre, ou não, uma ação. Podem ser compostos por uma ou mais palavras, especialmente as expressões de frequência. Enquanto os advérbios são alocados, na maioria das vezes, após o sujeito da oração, as expressões de frequência costumam aparecer no final dela.
Alguns dos advérbios e expressões de frequência que vimos anteriormente foram: always, sempre, usually, geralmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, hardly ever, quase nunca, never, nunca, once a day, uma vez por dia, twice a week, 2 vezes por semana, 3 times a month, 3 vezes por mês, every other day, a cada 2 dias, all the time. o tempo todo. Nesta aula, além dos advérbios e expressões que acabamos de rever, vamos explorar alguns dos que são formados pelo sufixo ly e expressões construídas com o advérbio every. Começando pelas expressões, vejam algumas possibilidades de utilização. I talk to my mom every day. Eu falo com minha mãe todos os dias. I study with my classmates every week. Eu estudo com meus colegas de classe toda semana. I have lunch with my family every weekend. Eu almoço com minha família todo final de semana. I visit my grandmother every month. Eu visito minha avó todo mês. I travel with my family every year. Eu viajo com minha família todo ano. Percebam que essas expressões, geralmente, são posicionadas no final da oração. Combinando o sufixo ly com os substantivos day, week, month e year, obtemos os seguintes advérbios de tempo: daily, Diariamente, weekly, semanalmente, monthly, mensalmente, yearly. anualmente. Assim, como as expressões de frequência, esses advérbios são usados, na maioria das vezes, no final da oração ou após o verbo. Vejamos alguns exemplos práticos de suas utilizações. I hang out with my friends weekly. Eu saio com meus amigos semanalmente. I study daily with my friend Carol. Eu estudo diariamente com minha amiga Carol. Mas cuidado! Quando essas palavras precedem substantivos, elas passam a ser tratadas como adjetivos, expressando o sentido de algo que é feito, publicado ou apresentado, por exemplo, com essa frequência de tempo. Veja: The Weekly Magazine. A revista semanal. The Daily News. As notícias diárias. Utilizem os advérbios e expressões de frequência que exploramos nesta aula e escrevam 4 frases indicando as frequências e atividades que vocês realizam com pessoas dos seus círculos sociais. Para auxiliá-los, pode-se considerar as atividades abaixo: hang out, listen to music, talk to, text, study, watch movies or TV shows, have lunch/dinner, take a walk, play games, go out. Exemplo: I hang out with my friends every weekend. Agora, compartilhem suas frases. Vocês podem lê-las em voz alta ou escrevê-las na lousa para que possam analisar coletivamente os diferentes usos que fizeram dos advérbios e expressões de frequência. Alguns exemplos de estrutura das frases incluem: I watch movies with my sister every week. I study with my classmates weekly. Pronunciation. Vamos repetir juntos e praticar a pronúncia?
Every day. Every week. Every weekend. Every month. Every year. Daily. Weekly. Monthly. Yearly. Hang out. Listen to music. Talk to. Text. Study. Watch movies. TV shows. Have lunch or dinner. Take a walk. Play games. Go out. Always. Usually. Often. Sometimes. Never. Em duplas, ou pequenos grupos, entrevistem uns aos outros a respeito dos relacionamentos que vocês mais nutrem no dia a dia e as atividades que realizam junto a essas pessoas e que consideram importantes para a manutenção dessas relações. Para isso, vocês podem utilizar as seguintes perguntas. 1. What are the relationships you exercise the most in your daily routine? With whom? Mother, father, sister, friends, classmates, teachers, etc. 2. What are some examples of activities you do with them? How often do you do that? 3. Do you consider it important to maintain the relationship healthy? Why? Para ajudá-los nas respostas, vocês também podem usar os modelos a seguir. The relationships I exercise the most are with. Some activities we do together include. We do that every. I consider it important to maintain the relationship healthy because. Registrem as respostas uns dos outros em seus cadernos e verifiquem as pessoas e atividades que possam ter citado em comum e as que são diferentes. Preparando-se para a próxima aula. Na próxima aula, vamos discutir e explorar um pouco as formas com que as tecnologias impactam nos relacionamentos. Por isso, pesquisem e reflitam sobre as questões a seguir. Do you interact with people using any type of technology? Which ones? Você interage com pessoas usando algum tipo de tecnologia? Quais? How often do you interact with people using technology? Com que frequência você interage com pessoas usando tecnologia? Would you say you interact with people mostly face-to-face or by the means of technology? Você diria que interage com pessoas principalmente pessoalmente ou por meio da tecnologia? O que aprendemos hoje? Identificar os usos de advérbios e expressões de frequência na produção de textos orais e escritos. Mobilizar práticas de linguagem para falar sobre as atividades mais realizadas com pessoas de diferentes ciclos sociais. E aprender a trabalhar com o YouTube, deixar seus projetos rodando tudo no piloto automático. Eu vou deixar aqui embaixo o meu treinamento que já ajudou aí mais de 4.000 pessoas a iniciarem seus projetos na internet e pode te ajudar também. Você tem várias formas de ganhos aí, né? Inclusive aqui, ó, o AdSense, $590, isso aqui são dólares, tá? 498, 516, 418, 487, são todos recebimentos vindos de YouTube. Eu vou deixar essa página para você clicar e aprender tudo isso aí, beleza? Dá uma olhada lá e entra o quanto antes que as vagas são limitadas. Valeu!